bem? Estamos retomando aí as nossas aulas após esse período de férias e nessa segunda parte, vamos falar sobre poesia, tá? Então nós vamos ter 3 aulas aí seguidas falando apenas sobre poesia e depois vamos falar um pouquinho sobre os períodos literários. Então nós vamos só rever o nosso percurso até agora. Nós tivemos aí para nossa avaliação N1 características do texto, o que é o texto, vimos o que era o texto literário e o texto não literário, falamos sobre texto verbal e não verbal, e o texto e a sua relação com a história. Tudo isso já ficou lá na N1. Para N2 nós vamos falar de poesia. Então nós vamos falar de poesia, ritmo e métrica, versos e estrofes, formas físicas do poema e figuras de linguagem. Todo esse é o conteúdo que vai para a N2. Então, além das videoaulas, eu estou mandando o texto também para que vocês leiam. E é importante fazer essa leitura de texto, bem como do material extra que de repente eu vou indicando, tá bom? E para a N3, caso alguém precise ir para a N3, vai ser o conteúdo aí do semestre, ok? Então, vamos começar falando de poesia. Lembrando que poesia é um dos 3 grandes gêneros literários, né? Ao lado do gênero épico e do gênero dramático. Lembrando que o gênero épico engloba aí as narrativas, né? Vai surgir com o romance de cavalaria. O gênero dramático relaciona-se com o teatro. E o gênero épico vai se relacionar com a poesia. E aí nós vamos ver algumas características desse gênero. Então, o nosso foco agora é a poesia. E para começar, eu trago aí um poema de Manuel Bandeira, o Poeminha do Contra, que diz assim: todos esses que aí estão, atravacando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. E aí, né, pequenininho, mais forte. Nós podemos ver que a poesia, de cara a gente já identifica que é uma poesia, que o texto é uma poesia, né? Ele tem algumas singularidades. A escrita em verso, por exemplo, a presença de rimas, geralmente, não é? Então nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a estrutura do poema, vamos falar um pouquinho sobre o ritmo do poema, sobre a métrica, sobre os versos. Tá bom? A gente vai ver que o poema também, ele muito mais do que a narrativa, vai trabalhar essa questão da plurissignificação, de uma palavra assumir vários significados. Mas vamos lá. Vamos começar falando sobre a unidade do poema. O poema tem um discurso específico, ou seja, ele tem características que lhe são próprias e que lhe dão unidade. Características que fazem que quando a gente olha um texto, a gente já identifique que é uma poesia. Então, de novo, a questão da escrita em versos é uma característica fundamental da poesia. A presença de rima é uma característica da poesia. A sonoridade é uma característica da poesia, né? A seleção e a combinação das palavras, elas vão se fazer não apenas pela questão do significado, mas também por outros critérios como sonoro. Então, de repente, eu posso ter uma palavra cujo som se encaixa dentro da minha proposta e eu posso atribuir novos valores para ela. Então, quando a gente fala de poesia, eu não consigo fazer uma leitura rápida, uma leitura corrida. Eu preciso ler e refletir sobre. Eu tenho que pensar sobre o que é que está escrito ali, quais são os significados daquelas palavras. Eu tenho que pensar nessa plurissignificação. Nesse poema que nós acabamos de ler, eles passarão, eu passarinho. O que será que significa esse passarinho? Significa que de repente eles vão seguir, vão por aí e eu vou ficar, estarei livre, estarei voando. O que esse passarinho significa? E aí quando a gente lê um poema, nós não temos uma receita para analisar esse poema, não uma forma de dizer assim, esta é a forma correta ou a forma errada de se analisar um poema. O que nós temos são algumas técnicas que podem nos auxiliar a entender o poema. Então nós podemos analisar a forma do poema. Então se esse poema é um soneto, se é um haikai, se é um dístico,
Qual é a forma que o meu poema tem? Análise rítmica. Então, quantas sílabas poéticas tem a minha poesia? Isso pode identificar o período em que ela foi escrita, pode ser a característica de um determinado autor, e isso me trazer informações que me auxiliem a compreendê-las. Vocabulário. Quais são os tipos de palavra que é usado nesse poema? Quais são as características gramaticais predominantes? Então, se é um poema que tem mais verbos, por exemplo, é um poema que traz uma agilidade, traz uma velocidade maior na sua leitura. Se é um poema com mais nomes, então ele é mais descritivo. Se tem mais adjetivos, então ele é mais qualificativo. Então, quais são as classes gramaticais predominantes nesse poema? Qual é a organização sintática? Se ele está escrito em ordem direta ou em ordem inversa, não é? Se eu tenho o sujeito depois o predicado, ou o predicado depois o sujeito. Se a gente pensar no hino nacional, por exemplo, como um poema, ele é todo escrito em ordem inversa. O sujeito vem sempre ao final, né, das estrofes ou dos versos. As figuras de linguagem. Como nós temos essa questão da plurissignificação, nós vamos usar muito mais as metáforas, as comparações, eufemismo, a assonância, a literação. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho dessas figuras de linguagem também. Hoje a gente vai falar de assonância e aliteração e as demais nós vamos ter uma aula só para isso. Ok? Falar um pouquinho do ritmo do poema. Toda atividade humana é desenvolvida dentro de um ritmo. Alguns são mais rápidos, alguns nem tanto. Outros têm uma urgência para que algo aconteça, para que algo se faça. Outros são mais pacientes. Com a poesia também. Às vezes nós lemos um texto e lemos rapidamente. O autor coloca um ritmo que faz com que a gente leia rápido. Ou ele cria um ritmo que faz com que demore para aquele texto passar, para que a gente consiga terminar de ler. Não é? E na poesia, isso é muito claro, porque a poesia tem um caráter oral que é fundamental. Não é? A poesia ela foi feita para ser falada, para ser recitada. Mesmo que eu leia a poesia silenciosamente, eu reproduzo os sons. E essa reprodução de sons é extremamente importante dentro da poesia para que a gente possa dar significado ao texto. E aí vamos começar a analisar. Eu trouxe alguns poemas, alguns versos para nós analisarmos. Então vamos começar analisando aí a estrofe da letra do Chico Buarque, a letra da música Banda, que quem não conhece deve conhecer, procure, né, no YouTube, a Banda do Chico Buarque, que diz assim, nos seus primeiros versos: Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Vamos de novo, um pouco mais devagar. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Você vê que quando a gente lê mais devagar, a gente já começa a impor um ritmo, que pode ser, nesse caso, o ritmo da banda, da caixa, dos pratos, do trombone, enfim. Nós vamos ver que há momentos em que o verso representa esses instrumentos. Nós vamos ver que há uma alternância entre sílabas fortes e fracas. Então, olha lá, aparece ali grifado as sílabas fortes. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Você vê então que é um bum, 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 como se fosse da banda, não é? Então tem esse ritmo, a gente tem que prestar atenção nisso. Além disso, há uma repetição de sons vocálicos, dos sons de vogais,
Então, olha lá no primeiro verso. Estava à toa na vida. Eu tenho a. Tem essa repetição do som do A. E isso é importante para dar ritmo. Assim como eu posso ter a repetição de sons consonantais, sons de consoantes, que nós vamos chamar de aliteração. Então, no segundo verso, nós temos o som do M. O meu amor me chamou. M, né? O sonzinho do M aí sendo repetido. Então, quando eu tenho a repetição de sons de vogais, nós vamos falar que o poema apresenta assonância. Se eu tenho a repetição de sons de consoantes, esse poema traz uma aliteração. Nós podemos também ter um jogo com um joguinho de sons ou palavras-chave. Então, nós vamos observar esse excerto aí do poema José, do Carlos Drummond de Andrade. Então, está lá, já é um trecho final do poema. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Nesse trecho, nós podemos notar alguns efeitos sonoros e rítmicos, tais como nós temos a anáfora, que é a repetição de uma mesma palavra na mesma posição em versos diferentes. Então, nós vamos ver que todos os versos começam com si. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, ok? Se você dormisse, se você cansasse. Então, nós temos a repetição do se, que vai fazer eco, esse início do verso vai fazer eco com o final do verso. Tá vendo, ó? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse. Então, o se do início ele vai se repetir no final do verso, criando aí um eco, como se alguém gritasse e repetisse o tempo todo para o José que ele deveria fazer o que está sendo proposto, né? São várias hipóteses que são propostas e essa repetição, esse eco faz com que ele que ecoe, que aumente a intensidade dessa possibilidade. Nós vamos ver que é uma alternância também de sílabas fortes e fracas. Então, se você gritasse, se você gemesse, nós temos uma sílaba forte e uma fraca. Isso traz ritmo ao poema. E no final nós temos uma ruptura dessa sequência. Nós temos um momento de estranhamento. Nós vemos uma sequência de Cs, então essa anáfora do C, e de repente nós temos um mas, quebrando uma sequência, introduzindo uma ideia diversa da anterior. Então, se nós temos nos versos anteriores a possibilidade, a hipótese com C, no final não tem hipótese nenhuma. No final nós temos uma confirmação. E o mas traz essa confirmação. Então, se você gritasse, se você gemesse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Então, se você fizesse tudo isso, seria bom. São possibilidades. Mas você não faz, porque você é assim. Então, esse mas vai quebrar não só uma sequência anafórica, como vai introduzir uma ideia diferente. Entende? Quando a gente analisa então um poema, nós temos que prestar atenção nesses pequenos detalhes. E aí nós temos dois exemplos, ó, de uma métrica rígida, que é o caso do Vinícius Moraes nesse poema Casa, que virou uma musiquinha, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Se nós pensarmos, contarmos ali, nós vamos ver que sempre a quarta sílaba do verso é a minha última sílaba tônica. Então, eu tenho um poema escrito com 4 sílabas, né, poéticas. Então, ele vai até a quarta sílaba poética, que é aí a questão da última sílaba tônica. Nós já vamos falar sobre como definir isso. E a partir aí da década de 20, nós temos aí o poema Ritmo, do Mário Quintana, em que ele vai falar exatamente isso. Ó. Na porta, a varredeira varre o cisco. Varre o cisco, varre o cisco. Nós vamos ver que cada verso tem uma quantidade de sílabas poéticas diferentes.
Tá? Então, nós podemos ter uma métrica rígida, em que todos os versos têm a mesma quantidade de sílabas poéticas, ou podemos ter versos livres, em que cada verso tem a sua quantidade específica de sílabas poéticas. Cada época tem o seu ritmo. Né? Então, nós já vimos que os textos, eles têm uma relação com a época em que eles são criados, em que eles são produzidos. E aí nós vimos, então, que até o início do século XX, essa necessidade, essa importância da simetria nos versos. Então, nós vamos falar que o verso ele é simétrico quando ele apresentar a mesma quantidade de sílabas tônicas em todos os seus versos, tá? De sílabas poéticas, desculpa. A mesma quantidade de sílabas poéticas em seus versos. Então, olha ali, tem um trecho de Remorso do Olavo Bilac. Choro neste começo de velhice, Marte da hipocrisia ou da virtude, os beijos que não tive por tolice. Se você olhar, toda a sexta sílaba e a 10ª sílaba são sílabas tônicas, são sílabas fortes, não é? Olavo Bilac vai ser um grande poeta do parnasianismo. E no parnasianismo, a forma do poema, então essa questão das sílabas tônicas, a questão da métrica, a questão da forma do poema, ele é muito mais importante, inclusive, do que o tema do poema. Tá? Então, essa necessidade da simetria. Embaixo, nós temos o Poeta Come Amendoim, do Mário de Andrade, que é um grande expoente aí do modernismo brasileiro, em que isso cai por terra. Ele vai trabalhar a assimetria, ele vai trabalhar cada verso com uma quantidade diferente de sílabas poéticas. Então está lá, ó, no primeiro verso. Brasil que eu amo porque é o ritmo do meu braço aventuroso. 16 sílabas. No segundo verso, o gosto dos meus descansos. 7 versos. Tá? Então nós vamos dizer que quando o poema apresenta o poema apresenta versos com a mesma quantidade de sílabas em todos os seus versos, nós temos um poema simétrico. Se cada verso tem uma quantidade diferente de sílabas, nós temos um poema assimétrico. E como é que a gente faz essa metrificação do poema? Então, para metrificar as sílabas poéticas de um verso, nós contamos até a última sílaba tônica daquele verso e descartamos o que vem depois. Então, nós temos aí 2 versos do Trem de Ferro, do Manuel Bandeira, em que está lá, foge bicho, foge povo. Então, eu vou pegar o primeiro verso, foge bicho, vou procurar a última palavra, que é bicho, vou ver qual é a sílaba tônica, então eu falo bicho e não bichô. Certo? Então, se é bicho, bi é mais forte que xô. Então, bi é a sílaba tônica. Então, eu vou contar até ali. A última sílaba, que é o xô, eu não conto para a metrificação. Então, esse primeiro verso tem 3 sílabas. Segundo verso, foge povo. Vou lá procurar a última palavra, que é povo. Vou procurar a sílaba tônica. Povo. Po é mais forte, porque eu falo povo e não povô. Então, eu vou contar até o po. 1, 2, 3. 3 sílabas também. Então, esse é um poema escrito em 3 sílabas, ok? Então, eu vou contar sempre até a última sílaba tônica do meu verso. E aí nós podemos, de acordo com a metrificação, classificar os poemas de 1 a 12 sílabas ou mais. Então, nós temos poemas com uma sílaba poética, com 2, com 3, com 4, assim até 12 ou mais sílabas. O que eu vou apresentar são algumas metrificações mais conhecidas, que foram mais utilizadas e que são importantes sabermos. Então, vamos começar com a redondilha menor, que são poemas escritos com 5 sílabas, que era muito utilizado nas cantigas de amor e de amigo, no trovadorismo, que é um dos primeiros períodos literários que nós vamos estudar. Então, nós temos ali um texto da Cecília Meirelles, que não é da época do trovadorismo, ok? Mas que retrata esse tipo de verso, a redondilha menor. Dorme o pensamento, riram-se, choraram, ninguém mais recorda. Então, se você olhar, todos os versos têm 5 sílabas.
A redondilha maior, que são versos com 7 sílabas, que é uma tradição portuguesa muito usada nas cantigas medievais, também ali no trovadorismo, né? Então nós temos aí um texto que é de domínio público, chamado Peixe Vivo, que muita gente deve conhecer. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver sem a tua companhia? Se nós contarmos, nós teremos aí 7 sílabas, ok? Em cada um dos versos. Então, nós temos aí a redondilha menor e a redondilha maior. Inclusive, nós chamamos essa atitude, essa ação de contar as sílabas de escansão, tá? Então, nós estamos fazendo a escansão do poema. Continuando, nós temos os versos heróicos ou decassílabos, que são versos com 10 sílabas, que foi o sistema usado, o sistema métrico usado por Camões no seu poema Os Lusíadas, que vai ser o primeiro grande texto da língua portuguesa. Então nós temos aí um trechinho da canção do Canto Quinto. Mas já o planeta que no céu primeiro habita 5 vezes apressada, agora meio rosto agora inteiro, mostrar enquanto o mar cortava a armada, quando da etérea gave um marinheiro, pronto com a vista, terra, terra, brada, salta no borço, alvoroça a gente, com os olhos no horizonte do oriente. Então, se nós olharmos, ele tem sempre 10 sílabas em todos os seus versos. E por último, nós temos os versos alexandrinos, ou versos com 12 sílabas, que são versos usados pelos poetas clássicos e pelos parnasianos. E aí nós temos um excerto de Amor, do Cruz e Souza, que também vai ser um grande poeta parnasiano. Então, nas largas mutações perpétuas do universo, o amor é sempre o vinho enérgico e irritante, um lago de luar nervoso e palpitante, um sol dentro de tudo altivamente imerso. Tá? Então, se nós fizermos a escansão, nós vamos ver que todos esses versos têm 12 sílabas poéticas, ok? Por enquanto é isso. Nós vamos ficar aí como dica de leitura este livrinho, Versos, Sons e Ritmos, da Norma Goldstein, que é o livro que nós vamos usar nesse semestre. Nós vamos fazer nesse bimestre, né? Nessas próximas 4 aulas, nós vamos ler esse texto, vamos trabalhar em cima desse livro. Então, quem puder, compre o livro. Quem não puder, eu estou mandando os textos semanalmente de acordo com a nossa necessidade. Ok? É isso, muito obrigado e até a próxima aula.